Quando chamamos um Bolt, Uber ou outro serviço destes, a nossa expectativa é um processo simples, intuitivo e eficaz. Abrimos a app, introduzimos o destino, marcamos o ponto de recolha e em poucos minutos está um condutor à espera para nos transportar. Olhamos em redor, facilmente identificamos o veículo através da matrícula e iniciamos a nossa viagem, contentes com a comodidade do mundo moderno. Mas será sempre assim que tudo se sucede? Este foi certamente o mundo ideal visionado pelos criadores dessas plataformas, mas na realidade não é bem o que acontece. Desde motoristas rudes, com más rotas, perda de objetos, à cobrança de viagens que não se chegaram a realizar, existe toda uma pletora de inconvenientes que podem ocorrer e que vais querer saber como resolver. As nossas vidas já são estressantes o suficiente, não concordas? Por isto mesmo, o melhor é prepararmos de antemão para estes percalços. Eu vou começar por contar duas situações inesperadas que me ocorreram recentemente, que constituem exemplos destes infortúnios e que, aqui entre nós, foram realmente uma pedra no sapato. Era um belo sábado de março e a chuva já estava por cá. Estávamos eu e um familiar num centro de análises. Tínhamos acabado de sair e chamámos então um Bolt para nos vir buscar. Inserimos o destino, colocámos o pino na localização exata onde nos encontrávamos e passados 3 a 4 minutos a aplicação avisou que o motorista chegou. No entanto, no mapa via-se que ele estava numa rua paralela mais abaixo. Aguardámos um pouco na esperança de que ele fosse dar a volta para entrar na rua certa, mas ele não se mexia. Achando toda a situação estranha, decidimos então entrar em contacto com ele, ligando através da app. Esta foi mais ou menos a conversa. Estou sim, senhora. Onde está? Estou sim, pois, não o vejo. Olha, nós estamos aqui no centro de análise. No centro de análise. Sim, nós estamos no centro de análise. Rua paralela a seguir. Mas olha que eu estou com o carro virado no sentido contrário. Vou cancelar a viagem. Então, mas não pode mesmo ver aqui ter? Não, estou mesmo a ir no sentido oposto. Vou cancelar a viagem. Ok, obrigado, bom dia. E nós pensámos, pronto, vamos ter que chamar outro Bolt. Qual foi o nosso espanto quando a viagem é dada como iniciada? Uma viagem falsa, como é evidente, visto que nem sequer estávamos dentro do carro. Quer dizer, isto deve ser um dos requisitos necessários para o motorista dar a viagem como iniciada, não é? Então, ele percorreu uns 300 metros nessa suposta viagem e imediatamente a mesma é dada como terminada e surge-me então a cobrança de 2,80€. Que vigarice, pensei eu. Claro que não nos ficámos por ali. Acontece que a app permite contactar com os motoristas mesmo depois da viagem ter sido dada por terminada. Ligámos então para ele e vejam só o que aconteceu. Incrível, com ainda mais suspeito, ele se conseguiu fazer parecer. Das 3 chamadas que lhe fizemos, a primeira não atendeu. A segunda atendeu e desligou 3 segundos depois. A terceira atendeu, mas como se costuma dizer, deu-nos tanga. Foi algo do género. Estou sim. Ó senhor, estamos à sua espera. Mas é como lhe disse, dei a viagem por cancelada. Mas aqui na app está a dizer-nos que deu a viagem como iniciada. Não, mas isso depois é cancelado. É como lhe disse, eles depois cancelam. Ok, pronto. Bom dia. Claro que não confiámos na palavra dele e fomos nos informar melhor. Quer dizer, se deixasses cair um brinco e te dissessem que alguém ia apanhá-lo, provavelmente ias atrás dele na mesma e apanhava-lo tu mesmo, certo? Então, após conversarmos com outro condutor da Bolt, descobrimos então que o cliente pode sozinho acionar mecanismos para ter o dinheiro de volta. Se és condutor da Bolt e estás a ver este vídeo, por favor, comenta abaixo se de facto existe algum mecanismo para que o condutor nos tivesse reembolsado sem termos tido de ser nós a contactar a Bolt, da forma que vou mostrar daqui a pouco. Outro familiar meu estava num centro comercial e pediu-me que lhe chamasse um Bolt para o ir buscar. Como de costume, inseri o destino, coloquei o pino na localização exata de origem e chamei o veículo.
ele estava relativamente perto, a uma distância de 5 minutos do local. E qual é o nosso espanto quando entra na autoestrada, que supostamente o levaria até ao local, mas em sentido oposto? Não adoramos todos quando queremos chegar a um local e estamos a ir na direção oposta, quer dizer, o planeta é redondo, não é? Eventualmente damos uma volta a 360 graus e chegamos ao destino na mesma. Enfim, o motorista afastou-se cada vez mais do ponto de recolha, o tempo já ia nos 10 minutos e acabei por cancelar a viagem, sem qualquer custo graças aos céus. Como é óbvio que logo a seguir chamei um Uber, que foi, por contraste, extremamente rápido e eficaz. Se és condutor da Bolt e estás a ver este vídeo, por favor partilha nos comentários a tua experiência. E se és utilizador da Bolt e também já te aconteceu isto, por favor partilha nos comentários a tua experiência. Na verdade, resolver este tipo de situações é relativamente simples. Então, vamos abrir aqui a app da Bolt, clicamos no menu e escolhemos Apoio. Nesta página tens uma pequena lista com as tuas viagens mais recentes. Podes clicar aqui para ver viagens mais antigas. No meu caso, estas são as minhas viagens em questão. Clicando numa destas, surge-te então uma lista com possíveis problemas. E aqui é só escolheres aquele que se aplica a ti. A seguir, aparece-te um pequeno texto com possíveis dicas que te podem ajudar. E basta clicares aqui em Não e selecionares o botão verde Falar connosco. Eu não vou selecionar, melhor que isso, vou-te mostrar o chat que já tenho aberto com eles. Se voltarmos à página da ajuda e descermos, tens aqui a caixa de entrada, onde, como podes ver, está a minha conversa com eles, que já foi arquivada porque foi resolvido. Como podes ver, foram muito acessíveis e compreenderam a situação. Compartilha este vídeo com todos os teus amigos, especialmente aqueles que usam a Bolt regularmente. Nunca se sabe quando vão surgir imprevistos e a prevenção nunca é demais. Eu sou Tech in the House e vemo-nos no próximo vídeo. E subscreve ao canal se gostas de tecnologia.